Olá pessoal, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Hoje falaremos sobre possessão demoníaca é real e as vítimas não devem ser ignoradas. O satanismo também está em crescimento. Analisado. A Bíblia fala sobre possessão demoníaca. Então a possessão, a canalização, como diria a Irmandade, ela é verdadeira, ela é autêntica, ela é legitimada através da palavra. Eu vou pegar aqui alguns exemplos. Existem dezenas de casos narrados na Bíblia, mas nós vamos analisar dois casos. Marcos capítulo 5, olha só o que está escrito. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Assim que Jesus chegou, esse endemoniado se aproxima dele, Este homem vivia nos sepulcros, vivia em cemitérios, E ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas eles as arrebentava as correntes e quebrava os ferrolhos de seus pés. O que significa isso? Significa que essa entidade, quando é uma canalização verdadeira, legítima, ela é dotada de uma força sobrenatural. Primeira característica de uma possessão verdadeira, força sobrenatural, além do natural, quebrava correntes. Então quando você vê o demônio ali, estribuchando, meio fingindo que está amarrado, ele tem muita força, é muito difícil você sobrepujar uma entidade realmente canalizada, É unção para isso, tá bom? Este é um fenômeno que está em crescimento exponencial em todo o mundo, o número de casos de possessão demoníaca, e exige que os sacerdotes realizem mais e mais exorcismos, fenômeno que, de acordo com várias fontes, está crescendo. A ciência médica continua cética. No entanto, um psiquiatra acadêmico convencional educado em Princeton e Yale acredita que a possessão demoníaca é realmente muito real, e alega que a maioria dos norte-americanos concorda com ele. Ele tratou de uma adoradora e sacerdotisa de Satã que foi possuída por demônios, naquele que ele considera um caso único. A possessão demoníaca é real, e as vítimas que buscam exorcismo não devem ser ignoradas, alerta de psiquiatra proeminente no mundo acadêmico nos Estados Unidos. Com 25 anos de experiência em prática psiquiátrica privada e como professor universitário na Universidade New York Medical College e na Columbia University, o Dr. Richard Gallagher tem um raro ponto de vista para observar o comportamento humano, e depois ao desumano. Ele também é um psiquiatra experiente para ter discernimento, o passo inicial para determinar a necessidade de exorcismo. O Dr. Gallagher avaliou centenas de casos de possível possessão demoníaca, e em uma entrevista ampla e rara com o Telegraph, explica por que ele acredita que o fenômeno é genuíno. Em abril, em um curso de treinamento do Vaticano para padres exorcistas, os participantes foram informados de que a demanda por exorcismo está crescendo como resultado de um declínio da fé cristã e da internet, que estaria proporcionando fácil acesso à magia negra, ao ocultismo e ao satanismo. O Papa Francisco repetidamente lembrou a seus seguidores que Satanás é um ser real, vagando pela terra para devorar almas como um leão. Em abril, ele escreveu: portanto, não devemos pensar no diabo como um mito, uma representação, um símbolo, uma figura de linguagem ou uma ideia. Esse erro nos levaria a baixar a guarda, a se tornar descuidado e acabar mais vulnerável. Ele observou que a vida pode ser uma luta constante contra o diabo, o príncipe do mal. No ano passado, falando aos padres presentes em um curso do Vaticano sobre confissão, o Papa disse que os confessores não devem hesitar em referir aos penitentes que sofrem de distúrbios espirituais genuínos aos exorcistas. Descrevendo o rito do exorcismo como um ministério delicado e necessário, o Papa admoestou que os padres exorcistas devem ser selecionados com grande cuidado e grande prudência. Ele não é o único psiquiatra norte-americano que avalia casos de possessão. Há muitos outros que consultam sobre o assunto, mas o Dr. Gallagher é um dos poucos que está disposto a falar sobre isso, um tabu para eruditos acadêmicos, ignorantes, controlados pelo estabelecimento científico. Ele também escreveu um livro sobre o assunto, a ser publicado por HarperCollins, chamado Demonic Voice, A Psychiatrische Investigations Demonic Possession in the Modern United States. Existem muitos outros psiquiatras e profissionais de saúde mental que fazem o que eu faço, talvez não com o escopo que eu faço, que parecem hesitantes em falar. Ele explicou: isso é o que dá ao meu trabalho alguma singularidade, que eu tive muita experiência e que estou disposto a falar. Eu me sinto obrigado a falar. Eu acho que deveria falar.
Em relação aos casos que lhe foram encaminhados para possível possessão, ele observou que são pessoas que sofrem tremendamente. Existem critérios muito rigorosos para determinar o problema da pessoa. Eu não estou apenas intuindo. Estou lidando com isso de um ponto de vista muito científico, disse ele. Chegando ao Telegraph em seu escritório em Westchester County, New York, o Dr. Gallagher disse que, enquanto a possessão é muito rara, em sua opinião médica, é um fato real. Há casos de possessão espiritual em praticamente todas as culturas, disse ele. Ele avaliou casos que lhe foram encaminhados por sacerdotes, rabinos, ministros cristãos e representantes de outras tradições espirituais, notando que os Estados Unidos são um país mais religioso do que países um pouco seculares na Europa. Ele citou números de pesquisas que indicam que cerca de 70 a 75% dos norte-americanos acreditam no diabo, e pelo menos metade acredita que os demônios têm a capacidade de afetar os seres humanos, possuindo-os ou não. Se inscreva no canal do Daniel Mastral, ele tem muito conteúdo bom no canal dele. Para finalizar, eu quero contar para vocês um caso real que eu presenciei de exorcismo, né? Então, em algumas ocasiões, algumas pessoas me chamam e eu sempre oro a respeito para ver se eu vou aceitar aquele convite ou não, se vale a pena ir ou não. Teve uma situação na Liberdade, ele relatou para mim que uma das filhas, na época, acho que ela tinha 14, 15 anos de idade, estava sendo possessa por um demônio. Inicialmente eu pensei, ela tem esquizofrenia, ela tem algum problema, né? Então, não é nada, mas mesmo assim, por precaução, eu pedi que 4 intercessores fossem junto comigo. Os 4 que eu queria que fossem, que eram intercessores de verdade, não puderam ir naquele dia, mas outros 4 se voluntariaram. No entanto, eu conhecia a vida deles e eu falei, olha, não dá, meu irmão, olha aí, eu sei, né? Você acessa site pornográfico, é viciado em pornografia, você está traindo tua esposa dessa maneira. O outro é viciado em cocaína, mas eu estou parando, Daniel, mas você não parou ainda, né? Então, tinham coisas ali que eu sabia da vida deles, eu não fiz para jogar na cara, para tripudiar de forma alguma. Eu apenas sinalizei, você não pode ir sem armadura para a guerra, meu irmão, né? Mas Deus falou no meu coração, permita que eles vão. Deus disciplina quem ama, eu vou ensiná-los com essa situação. Eu utilizava nas 4 vezes anteriores, eu sempre utilizava alguns métodos e funcionava. Então aí fica uma coisa para que você aprenda com o meu erro. Não se prenda a rituais. O Espírito Santo não tem ritual. O Espírito Santo te dirigir, não vá seguir modelo de ritual, tá? Então, modelo, eu vou pegar aqui o livro, né, de rituais, né, de exorcismo e vou item a item pro demônio. Não, isso não funciona. Deixa o Espírito Santo te guiar, né? E eu aprendi com isso. Então eu tinha o meu pequeno ritual. Veja só, eu errei aí, errei. Eu ungia minha mão com óleo de êxodo. Normalmente, quando eu dava a mão para a pessoa que era endemoniada, ela canalizava na hora o demônio ali, era instantâneo, né? E eu pus a mão no óleo e pus uma colher de café no bolso, colher de café, porque eu perguntava para o pessoal, você é demônio mesmo? Tá bom, me diz o que eu tenho no bolso. Né? Então assim, o elementar seria ter uma chave da sua casa, chave do carro, né? Mas eu tinha uma colher de café, que era diferente de todas as coisas, né? Então, ungi minha mão e apresentar a família, eu dei a mão para a menina, eu olhei bem nos olhos dela e ela serenamente me cumprimentou, Daniel, que bom que você veio, seja muito bem-vindo à nossa casa, né? E eu achei estranho, o demônio manifestou. Mas Deus tinha falado comigo que era demônio, pediu até um jejum. Veja o vídeo Castas da Maldade. Tem certas castas que só saem mediante jejum e oração, né? Então, eu vi ali, puxa vida, né? Não saiu, né? O demônio não se manifestou. E fiquei preocupado com aquilo. Então aí eu fiz a segunda pergunta, o que eu tenho no bolso? Ela, eu não sei lá o que você tem no bolso, né? Se fosse um demônio, eu saberia. Então, ficamos aquela situação ali, e agora, né? O que a gente faz? Oramos um pouco com todos, o demônio não manifestou. Por quê? O demônio é esperto, ele saiu um pouco de perto. Ele não ficou possuindo ela, ele ficou na opressão. E eu senti opressão a ir para lá. Eu senti opressão no caminho na viagem, né? E eu sabia que era uma entidade, mas me surpreendeu porque os meus rituais não estavam funcionando, nem o da colher, né? Ainda tirei a colher do bolso, aí se ela estava entortada, tipo Uri Geller, sabe? Entortou, não, a colher estava intacta, né? E o óleo de unção não funcionou. E daí pensei, então acho que não é demônio, foi coisa da minha cabeça, Deus foi falar e coisa da minha cabeça. Então, de repente, eram 4 horas da tarde, 4h30, a gente conversou, tomamos chá, falamos de amenidades, conversaram um pouco como eram as crises de possessão dela, mas depois começamos a falar de amenidades, né? E quando foi mais ou menos umas 7 horas da noite, estamos nos levantando para ir embora.
né? Não era horário de verão, né? Nessa época, não era horário de verão, então 7 horas estava escuro, né? E quando começou a ficar escuro, né? Começou a piscar a luz da sala, começou a dar uns piscos na luz da sala, e a luz apagou, né? Mas outras lâmpadas ainda estavam assim, ficou totalmente escuro, ficou uma penumbra, né? E de repente, puf, apagou tudo de uma vez, todas as luzes se apagaram da casa. E não foi só naquela casa, foi em todo o bairro da Liberdade. Quem é dessa época deve lembrar que São Paulo sofreu alguns apagões, né? Então, em um desses apagões, né, aconteceu no bairro da Liberdade. Ficaram horas sem energia elétrica. Você não enxergava nada. Quando vai orar por um demônio, olho aberto. Não fecha o olho não. Não fecha os olhos. Mas aquilo ali, eu podia estender a palma da minha mão, eu não enxergava. Tal era as trevas, tal era a escuridão ali, né? Aí eu falei para os intercessores, eis a deixa, vamos interceder, né? Vamos lá, comece ali com Shiba la raia, né? Siri canta lá na praia, né? Siri corre lá na praia, lava a sunga, lava a saia, começa aí, começa a profetizar, gente, faz alguma coisa. E silêncio entre os intercessores. E de repente eu vi uma voz, aquela voz que eu falei, parece muita gente falando ao mesmo tempo, mas uma voz grossa, uma voz imponente, forte, poderosa, tremia até dentro de mim, sabe? Então a pessoa, quando você está escutando um som muito alto, você sente tremendo, aquela voz me fez tremer por dentro, tremia, né? Qual a ressonância daquela voz? E falou alto: vocês todos vão morrer hoje, vocês vão dançar comigo na fogueira do inferno. Quando falou isso, eu falei, intercessores, e silêncio. De repente, começou uma gritaria, aquela menina começou a gritar e falar, vocês vão morrer, eu não vou deixar ninguém sair vivo desse lugar, todos vocês vão morrer, eu vou perseguir vocês até o confim da terra, vocês vão morrer, né? E eu não sabia o que fazer, né? Porque o meu ritual não tinha dado certo, de dar a mão, eu não podia nem ungir, porque eu não sabia onde o demônio estava, então eu colei perto da parede, porque a sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta por trás de mim, ia falar no meu ouvido, te peguei, né? Então, para não ter esse terror, me encostei na parede, né? E como é que você escutar o pai gritando, Senhor, liberta minha filha, a mãe gritando, Senhor, liberta minha filha. E nisso a menina só gritava, mas uma voz que não era dela, né? Então, por um rápido momento, eu senti um deslocamento de ar perto de mim, tudo escuro, e eu sabia que ela podia ter passado por ali, né? E quando eu tentei segurá-la, né? Isso eu estou falando para vocês, né? Ela escapou das minhas mãos. Ela escapou com muita facilidade, né? Então o antebraço dela era fininho, né? Eu senti o antebraço dela fino, frágil, mas tinha uma força descomunal. Falava um timbre de voz descomunal, né? E falava algumas palavras em aramaico que eu entendia, porque no satanismo, em alguns rituais de alta magia, se fala aramaico. Então falou aramaico, falou um pouco de Enochian, que é uma das línguas também usada em rituais de magia negra. Falou algumas frases em Enochian, no enoquiano. Então, quer dizer, é o segundo sinal, fala idiomas que não conhece, e o principal, fala coisas sobre você. E passava assim, eu senti o vulto passando perto de mim, dizendo, Daniel, você vai morrer, Daniel, você foi o traidor, Daniel, né? Eu sei daquele dia que você se converteu, Daniel, ele deu o dia, deu a hora, disse o nome do pastor que me levou a Cristo, né? O pastor Brint, que a gente deu no livro, falou no livro, né? Passou e falou claramente, eu sei a hora que você deu as costas para nós, eu sei o dia, e deu o dia, deu a hora, tudo certinho. E aquilo ninguém sabia, né? Ninguém naquela sala sabia, porque não era uma coisa assim tão relevante para você anotar. Eu sei, porque eu fui liberto e isso foi um marcador de tempo para mim. De repente eu comecei a orar, falei, Senhor, me protege, maldição sem causa não encontra pouso, eu preciso de ajuda, Senhor. E o pai da menina gritando, e a mãe da menina, Senhor, protege a minha filha. De repente panelas começam a voar pela casa, né? Batia eu não sei se era poltergeist, né? Voava espontaneamente, ou como estava no escuro e eu não via, a própria menina estava arremessando as panelas, não sei explicar. Mas fato é que batia paneladas perto de mim, paneladas, né? E eu fiz a oração, Senhor, que caiam 1000 panelas à minha direita, 10.000 à esquerda, mas que eu não seja atingido. Porque se eu levar uma frigideirada dessa na cara, eu vou para a glória imediatamente, né? E eu não posso ir agora, que minha esposa está me esperando em casa, né? Então,
De repente continuei orando e reuni toda a fé que eu tinha, Senhor, né? O Senhor me libertou de tantas coisas, o Senhor me deu uma nova vida, né? Me ajuda agora na minha fraqueza, eu não sei o que fazer, Senhor, eu não tenho fórmula, né? Eu só peço que o Senhor derrame a sua graça nessa casa, nessa família, que inunde esse local com o seu amor, que essa vida seja tocada com teu amor, que teu Espírito Santo realmente possa tocar essa família, e peço, Senhor, que luz e trevas não combinam, que a tua luz entre nessa casa, inunde essa casa com a luz. E orei, falei, Senhor, liberta essa jovem, ela seja liberta em nome de Jesus, pela autoridade que o Senhor me deu através do Espírito Santo, né? E orei. De repente houve um silêncio. Aquele silêncio foi quebrado por um choro. A menina estava chorando, né? Os pais pegaram lanternas, né? E com lanternas, luz de vela, nós abraçamos toda a família, oramos pela menina, orei pelo pai, pela mãe, e entendemos as legalidades que ela deu. Ela estava usando a tábua Ouija, né? E aquilo foi saindo do controle da vida dela. E foi um momento muito lindo, porque ela me abraçou tão forte, né? Não tão forte quanto o demônio, tá? Ela não estava mais canalizada, né? Mas ela era magra, mas ela abraçou com toda a força que ela tinha e chorava copiosamente, dizia, Daniel, obrigado, Daniel. E eu expliquei para ela, você não tem que agradecer a mim, você tem que agradecer a Ele, ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso, ao El Shaddai. Eu sou só vaso, eu sou só instrumento, né? E foi uma honra para mim ser instrumento de Deus nesse processo de libertação. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal para assistir mais mistérios do mundo.